Boa tarde, como combinado, esse é mais um exercício para o dia de hoje. Nesse aqui eu selecionei um problema que trata de calor e temperatura, e nele temos uma garrafa térmica que produz, na verdade, esse produto aqui não ficou muito apropriado, então a garrafa térmica tem 130 gramas, centímetros cúbicos de café, a uma temperatura de 80 graus Celsius. Bom, nela põe-se uma pedra de gelo de 12 gramas em seu ponto de fusão para esfriar o café. Quantos graus o café esfria após o gelo ter derretido? Então eu preciso de alguns dados aqui. Primeiro, o gelo vai derreter, então o calor latente de fusão dele em calorias é 79,5 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, e o calor específico do gelo, não preciso, porque o gelo, nesse caso aqui, já está em ponto de fusão. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um recipiente, logicamente esse recipiente é uma garrafa térmica, está lacrada, para não perder calor por meio, está uma temperatura de 80 graus Celsius, e aí um cubo de gelo vai ser inserido nessa garrafa. O que vai acontecer? O fato do café estar mais quente, ele vai ser dedicado o calor para o gelo, e esse calor ele tem que ser suficiente para poder fundir todo o gelo e, logicamente, aquecer a água do gelo, enquanto a água do café ela perde a temperatura, tá? Então fica assim, ó, o calor cedido pelo café mais o calor latente, necessário para fundir o gelo, mais o calor sensível aqui da água do gelo, porque o gelo derreteu, então a sua água vai aquecer. Num ciclo fechado, um cede calor, o outro ganha calor, então isso tem que ser zero. Esse primeiro aqui fica massa da água do café, vezes o calor específico da água, porque ele mandou tratar o café como se fosse água pura, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial do café, que é 80. Mais aqui a massa do gelo, vezes o calor latente de fusão do gelo. Mas aí o gelo derreteu, massa do gelo, vezes o calor específico da água do gelo, variação de temperatura final menos inicial, que é zero, isso igual a zero. Aí eu tenho que descobrir qual é essa massa aqui, porque ele me deu um volume aqui. Então, a massa específica é massa sobre volume, então massa é O vezes V. O calor específico, a densidade da massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, então 1 grama por centímetro cúbico, vezes o volume, que são 130 centímetros cúbicos. Só que o centímetro cúbico vai embora, então 1 grama vezes 130, então dá 130 gramas. Então aqui vai 130. O calor específico da água aqui é 1 caloria por grama grau Celsius, então 1. Aqui T menos 80. Agora para o gelo, aqui são 12. Calor latente de fusão do gelo, 79,5 calorias por grama. Aqui massa da água do gelo que derreteu, eram 12. Continua 12.
Aqui a gente está levando em consideração o fato da água não evaporar, tá? Então, a mesma quantidade que eu tinha antes tem que ter depois. O calor específico da água, 1. T menos 0, simplesmente T igual a 0. Aqui fica 130 vezes 1 vezes T dá 130T, menos 130 vezes 1 vezes 80 dá 10.400, mais 12 vezes 79,5 dá 954,5, mais 12 vezes 1 vezes D dá 12T. Esse soma com esse, dá 142T, igual, esse passa para lá, 10.400, fica mais, esse passa menos 954,5, passo 12 dividindo, então faço essa conta aqui, né? Então, T vai ficar esse menos esse dividido por 142 vai dar 66,5 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura que ficou, mas não é isso que ele pede. Quantos graus o café esfria? Então, fique atento com relação a essas perguntas, tá? Após o gelo ter derretido, o café estava a 80, então a variação de temperatura aqui vai ficar 80 menos 66,5, que é o que ficou. Ele estava com isso, ficou com isso. Então, ele esfriou 14,5 graus Celsius. Tá? Muito importante, um problema igual a esse, porque nesse problema, esse tipo de problema, a gente pode fazer algumas variáveis. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tinha uma pedra de gelo. Ó. Posso colocar várias pedras de gelo. Posso inverter o problema. Por exemplo, dizer qual a temperatura que eu quero que fique. Ó. Eu posso perguntar, dizer para você, ó, eu quero que a temperatura fique um valor tal final. E eu pergunto, quantas pedras de gelo serão necessárias? É muito simples, né? A única coisa que você muda é ser isso aqui, ó. A massa aqui da água do café continua a mesma, o calor específico fica a mesma. Essa variação de temperatura aqui eu conheço, né? Porque eu quero saber que temperatura quer chegar. Esse aqui é o calor latente de fusão e a massa do gelo. Eu quero saber a massa do gelo, então esse aqui eu vou colocar em evidência, ó. Esse aqui eu colocaria em evidência. Essa temperatura que eu sei, então eu iria descobrir qual é a massa de gelo necessária para poder esfriar o gelo. Se eu encontrar, por exemplo, 36 gramas, se cada pedra de gelo tem 12 gramas, se eu encontrar 36 gramas, significa que eu preciso de 3 pedras de gelo. Tá ok? Então, até nosso próximo vídeo.